Não desprezem os começos humildes, pois o Criador dos céus e da terra se alegra em ver a obra começar. Bom dia, família. Neto na voz aqui mais uma vez, trazendo aquela palavra que não é só conhecimento e sabedoria, mas também edifica, alimenta o espírito, o verdadeiro pão da vida. Dada a devida introdução, vamos à leitura de hoje. Trago para vocês o livro de Zacarias, capítulo 3. Aquele trechinho que as igrejas às vezes ficam meio receiosas de falar, mas vamos falar sobre ele hoje. Assista até o final e, sem mais delongas, bora para a leitura. Mas primeiro aquele gole no café. Agora sim, Zacarias capítulo 3, vamos lá. Então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé, diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali, ao lado direito do anjo, fazia acusações contra Josué. O Senhor disse a Satanás: Eu, o Senhor, rejeito suas acusações, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Josué continuava em pé diante do anjo e suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que ali estavam: Tire as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué, disse: Veja, removi seus pecados, e agora lhe dou roupas de festa. Eu disse: Também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram com roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Então o anjo do Senhor falou solenemente a Josué e disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar em meus caminhos e seguir os meus preceitos, receberá autoridade sobre meu templo e seus pátios. Deixarei que ande junto com os outros que aqui estão. Ouçam, ó sumo sacerdote Josué, e todos os outros sacerdotes. Vocês são vocês são símbolos de coisas futuras. Em breve trarei meu servo, o renovo. Agora olhem para a pedra que coloquei diante de Josué. Uma única pedra, com 7 faces. Gravei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos. E em um só dia removerei os pecados desta terra. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo da videira de sua figueira. Muito bem, meus amados irmãos, como podemos ver aqui na leitura, Satanás, o acusador, sempre ali do lado tentando trazer nossos irmãos para uma baixa frequência, sempre trazendo para aquela vibração negativa, aquela que entristece, aquela que deprime, aquela energia que não te faz ter novas atitudes. Mas assim como o Senhor falou de Josué, que ele era símbolo de coisas futuras, e o anjo do Senhor o deu vestes novas, assim seria quando viesse o renovo que veio e é Jesus Cristo, cujo nome em hebraico é Yahushua Hamashia. Assim como ele purificou Josué, purificou o templo de Deus, assim Jesus veio fazer. Em um dia, com seu sacrifício perfeito, purificou, abriu um caminho da purificação para todas as almas humanas. Mas aqui em Josué, vimos a seguinte instrução: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar em meus caminhos e seguir meus preceitos, receberá autoridade sobre o meu templo e seus pátios. Meus irmãos, a limpeza acontece. A limpeza de fato acontece através da aceitação de Cristo. Uma vez aceitado Cristo, é o suficiente. Temos o exemplo de Dimas, que estava na cruz, bandido, uma vida toda torta, e quando reconheceu a Jesus Cristo como Salvador, foi limpo, obteve o renovo, foi limpo de seus pecados e obteve a oportunidade de alçar aos céus. Mas em verdade vos digo, como Deus disse para Josué através de seus anjos, assim vale para nós hoje através de Jesus Cristo. Sigamos todos os seus preceitos. Sigamos todos os seus preceitos, porque não basta
apenas a salvação, o caminho ser aberto. A gente pode entupir esse caminho de barreiras, de dificuldades, de contravenções através do pecado. Se a gente insistir em um caminho torto, mesmo depois de ser limpo, acaba acontecendo algo pior ainda. Por quê? Porque vamos explicar aqui. Uma vez que você alcança a vibração de Cristo através do reconhecimento dele, através de sentir a energia dele, de confessar ele como nosso único e suficiente Salvador, você alcança patamares mais altos de vibração. Se você volta a praticar aqueles mesmos hábitos, aquelas mesmas atitudes, pegar aqueles mesmos caminhos de quando você estava sujo, você está voltando para vibrações mais baixas, a qual você já tinha se desligado delas. Frequência e vibração. Uma frequência baixa é outro ambiente, é outra energia, é outra conexão, é quase como se fosse um outro universo. Uma vez que você eleva sua frequência para Cristo e depois volta para os hábitos anteriores, em verdade vos digo, você voltará para aqueles hábitos ao qual você tinha se desligado e o seu organismo, o seu espírito, a sua alma criará um vínculo mais forte com ele do que era antes. Você criará resistência em soltá-lo, porque uma vez que você abandonou e voltou, é como se fosse um vício. Quando você volta para um vício antigo ao qual você tinha largado, isso aí até a ciência já comprova, já tem estudos a respeito disso, que mostram que o seu organismo volta a criar uma dependência muito mais forte do que era anterior. Você cria uma certa resistência àquela substância, você cria uma certa resistência àquela energia, àquela frequência. Logo, precisará de mais daquela frequência, de mais daquela substância, de mais daquela energia para você entrar em ressonância com ela novamente. Uma vez que você foi limpo, que você obteve vestes novas, que você alcançou novos patamares, que seu universo mudou a partir do seu universo interno. Você modifica o universo interno, o seu universo externo muda. E você volta para aqueles velhos caminhos, pode ter certeza. A Bíblia vai dizer da seguinte forma: você expulsa um demônio do seu corpo, da sua vida, do seu meio, do seu ambiente. Ele vai tentar voltar, mas aí você se protege. Como você se protege? Você mudou de frequência. Ele não encontra mais portas. Quando você volta para os caminhos antigos, quando você volta para os hábitos antigos, é como se você criasse um altar para atrair esses demônios. É como se você abrisse uma porta chamando esses demônios de volta. E a Bíblia nos diz: você resistiu a um, conseguiu vencê-lo. E aí você abre de novo a porta para ele entrar, ele não vai voltar sozinho. Ele vai chamar mais 7, mais fortes que ele, para poder invadir a sua casa novamente, o seu templo novamente. A sua casa, o seu templo, o templo de Deus é o nosso corpo. Quando Deus diz para Josué: se você andar em meus caminhos e seguir os meus preceitos, receberá autoridade sobre o meu templo e seus pátios. Autoridade sobre o meu templo e seus pátios. Meus irmãos, é autoridade sobre si mesmo. É autoridade sobre a sua consciência, sobre o seu corpo e sobre esse mundo ao qual vivemos. Autoridade. Outro dia, eu vi uma declaração de um artista de Hollywood, do meio da música, do hip hop, agora eu não me lembro o nome dele. Mas ele estava falando a respeito do Chris Brown, e como Chris Brown, olha que interessante, ele diz o seguinte, que o Chris Brown verdadeiro, nunca subiu nos palcos. Ele não tem essa autoridade. Se ele tivesse essa autoridade, logicamente ele subiria para obter todos os holofotes, obter toda a idolatria que é voltada para esses artistas. Mas aí você me pergunta, como assim, Neto? Eu já vi ele cantando, subindo no palco, fazendo diversos shows. Você está dizendo que não é ele, que é um clone? Calma, não é bem por aí não. Isso aí são teorias conspiracionistas para nos distrair da verdadeira situação. A verdadeira situação, meus irmãos, que queiram ou não, existe pactos neste mundo. Pactos
onde as pessoas vendem a sua própria alma, onde as pessoas vendem a sua autoridade sobre o templo de Deus. As pessoas vendem a sua autoridade sobre si mesmas, vendem a alma. Então, quando esses artistas... esse cara que fez esse pronunciado, ele diz assim, essa é a única maneira de ganhar grana alta. Mas o que acontece? Você, quando alcança certos patamares de gravadoras e esse meio artístico Hollywood que está num patamar de influência mundial, não estou falando de produções brasileiras, da gravadora lá do Sudão ou da gravadora lá da Indonésia. Só um minuto, tá passando um trator aqui do lado. Sobre isso, pessoal. Às vezes a gente se afastar das Babilônias, digamos, tem suas características peculiares. Ele já tá passando, só mais um minuto. Muito bem, vamos lá. Não tô falando de gravadoras pequenas, de produções de país de terceiro mundo. Eu tô falando da maior indústria de música e cinema do mundo que influencia a humanidade como um todo. A humanidade como um todo. Você queira ou não, a nossa sociedade existe uma estrutura piramidal, onde existem hierarquias e quem está mais acima conduz a maioria da população, porque a maioria da população vive no efeito manada, sendo conduzida a determinadas situações. Quando você alcança patamares de grande influência, seja através da sua música, da sua arte, no cinema ou coisas afins, essas grandes produtoras, essas grandes gravadoras vão te cooptar, vão te captar ali, vão atrair você para elas. Atrair como? Follow the money. Follow the money, siga o dinheiro, siga o rastro do dinheiro e você descobrirá as verdadeiras intenções. Os americanos têm uma frase deles que é: me diga suas motivações e eu direi quem tu és. A maioria das pessoas segue a motivação do dinheiro. O maior tesouro que elas têm no coração delas em buscar é o dinheiro. Logo, estas mesmas pessoas que têm um talento, que têm um talento dado pelo Criador, um talento na voz, um talento da dança, um talento de cativar as pessoas, vendem a sua autoridade sobre o templo de Deus, que é o seu corpo, para entidades e potestades neste mundo. Paulo vai dizer, a nossa guerra não é contra a carne, é contra entidades e potestades. Por isso, no vídeo anterior eu falei, não procure culpados, procure a verdade. Porque as pessoas tendem a procurar culpados nas outras pessoas que estão vendendo as suas almas e sendo conduzidas. Elas não estão agindo pela consciência delas. Foi a consciência delas, o livre-arbítrio delas, que deixou elas venderem a própria alma. Porque Deus é tão bom, que ele deixa a gente plantar o que quiser. Mas Deus é tão justo, que a gente colhe tudo que plantou. Então, meus irmãos, essas pessoas que vendem sua alma em troca de poder, fama, dinheiro, elas perdem autoridade sobre o seu corpo. Quando o indivíduo lá de Hollywood falou que o Chris Brown, assim como o Kanye West, nunca subiram ao palco, na verdade ele estava querendo dizer que nunca foram eles de fato, não era a consciência deles ali controlando a situação. Eles não estavam no cerne dessa situação, eles estavam ausentes. Uma vez ausentes, eles são como marionetes na mão de entidades e potestades, consciências não corpóreas. Chame como quiser, consciências extradimensionais. Eu chamo de demônio, porque é o que é mesmo, essas porcarias. E elas interferem profundamente na nossa sociedade. Volto a dizer, Paulo disse, nossa guerra não é contra a carne, é contra entidades e potestades. As pessoas tendem a duvidar, mas é explícito, como em diversos shows, em diversos DVDs gravados, em diversas apresentações desses mesmos artistas, esses do mainstream, esses que têm capacidade de influenciar grandes massas, é repleto de símbolos satanistas, de rituais satânicos. Por quê? Porque todos esses shows, todas essas obras ditas artísticas, na verdade, são rituais, são oferendas,
são ritos pagãos, ritos satânicos voltados para essas entidades. Estão cultuando as entidades que deu poder e riqueza para eles. Quando Jesus estava no deserto, quem ofereceu para ele os reinos da terra? O próprio anjo caído, o próprio acusador, Lúcifer, Satanás. Ele ofereceu os reinos da terra. Quem controla o dinheiro? Follow the money. Siga o rastro do dinheiro e você encontrará o acusador controlando tudo. Existe uma pirâmide de hierarquias. Acima de Hollywood e essas gravadoras, temos quem controla o dinheiro. Temos o Federal Reserve. Temos o Fórum Econômico Mundial. Temos alguns fundos como o BlackRock. Essas pessoas estão acima desses artistas, dessas gravadoras, desses estúdios de Hollywood. Mas acima deles, temos outras pessoas. E quem está acima dessas outras pessoas, a gente nem sabe quem é, porque esses não dão as caras, mostram apenas seus testas de ferro. Como Bill Gates, Elon Musk, companhia militada. Você pega aí um Jorge Soros, pega esses caras que manipulam e que aparecem, que dão as caras, não são estes o topo da pirâmide, nem de longe. Nem de longe, volto a dizer, nossa guerra é contra entidades e potestades. As pessoas vendem sua autoridade querendo dinheiro, fama, sucesso, que é algo extremamente artificial nessa vida, meus irmãos. Porque se fosse verdadeiro, esses artistas não estavam procurando cada vez mais se entupir de ostentação e coisas materiais e práticas cada vez mais absurdas na tentativa da busca de prazer, satisfação e plenitude. Mas pode até alcançar prazeres superficiais, profundos não. Pode até alcançar infinitos bens materiais, mas plenitude, jamais. Plenitude só o Criador pode nos dar. Paz só o Criador pode nos dar. Então, a mensagem de hoje é: não se iluda com presentinhos satânicos. Não se iluda com distrações bestas. Não se iluda com essas coisas materiais que o diabo te oferece, mas para distrair do seu real poder. O seu real poder é a autoridade que Deus te dá sobre você. Essas entidades não têm uma personificação corpórea, eles não têm um corpo para agir, eles estão o tempo inteiro querendo usar os seres humanos que possuem aquilo mais de precioso que Deus nos deu, que é a vida, que é a imagem e semelhança dele, que é o poder do livre-arbítrio aqui na matéria, aqui na terceira dimensão, podendo expressar toda a nossa fé, toda a nossa espiritualidade para com ele, o Criador. Se não fosse tão valioso, não tinha toda essa estrutura satânica para tentar controlar todas as pessoas e levar o máximo de almas possíveis para o Sheol. Então você que não acredita, desperta, acorde, comece a abrir os olhos para a verdade e buscar aquilo que de fato nos engrandece, aquilo que de fato nos eleva. Porque para descer, como eu sempre digo, todo demônio ajuda. Mas para subir, vou te falar a real, o caminho é estreito, mas o sorriso é largo, porque à medida que você vai conhecendo o caráter de Deus e vai compreendendo a benevolência, toda a misericórdia dele, é impossível você ficar deprimido, triste, chateado, angustiado, qualquer coisa do tipo, meus irmãos. Não estou falando que não passará por atribulações, isso aí é inevitável, a gente está num mundo aqui, todos temos pecados, todos erramos, todos nós plantamos algo ruim em determinado ponto da vida. Mas a verdade é, se você busca com sinceridade, se você busca o aprimoramento moral, se você busca isso através do ensinamento de Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, não tenha dúvidas, meus irmãos. A misericórdia e a paz de Cristo os alcançará. Então basta olhar para esse mundo e ver que esses grandes artistas, quando não estão entupidos de ansiolítico, estão entupidos de droga. Por quê? Porque a realidade deles, na verdade, é um inferno. E eles vivem de aparência. E as pessoas idolatram essa aparência e querem ter a vida deles, que é uma vida falsa, achando que vai resolver todos os problemas, que vai ter a plenitude. E não vai ter a plenitude, meus irmãos. Não vai. Não vai. Não há moeda fiduciária que te dá plenitude. Não há ouro que te dá plenitude. Não há prata que te dá plenitude. O que te dá plenitude é Deus. Nada mais. E Deus, quando a gente entrega a vida para Ele, Ele tem formas magníficas de agir na nossa vida. Pensa no melhor escritor que você já viu na sua vida. Deus vai escrever um roteiro para sua vida 1000 vezes, milhões de vezes mais emocionante do que esse melhor escritor poderia escrever a melhor ficção.
A realidade sempre supera a ficção. E uma vez que essa realidade é para com Cristo, nosso Salvador, ela supera para melhor e muito melhor qualquer ficção. Então, meus irmãos, se entregue a esse jeito incrível das coisas acontecer através do Espírito de Deus, porque é de fato magnífico e é um jeito totalmente diferente do que nos foi ensinado nesse sistema maligno que a gente vive hoje da Babilônia. Porque esse sistema da Babilônia é para nos escravizar. Deus vem e manda seu filho Cristo, Yahushua Hamashia, para nos libertar. Uma vez que é o oposto, que é para nos libertar, não tenha dúvida, muitas das atitudes que você vai encontrar, uma vez que você busca esse caminho, parecerá loucura. Mas por que parecerá loucura? Porque a maioria dos homens está no sistema de escravidão. Quando vê alguém se libertando, é insanidade, é loucura. Como assim você agora está livre, está se libertando de toda essa escravidão? Você não é mais apegado como nós? Por quê? Por quê? Volte, seja escravo conosco. Mas não, irmãos, não devemos ceder, devemos, pelo contrário, ser firmes, ser retos nas nossas atitudes, andar sempre com a verdade na nossa palavra e buscar cada vez mais irmãos para essa caminhada junto com a gente, que é uma caminhada na contramão da grande maioria, da massa. Por quê? Porque a maioria se ilude com pequenas promessas que nunca se cumprem. A maioria se ilude com prazeres que nunca preenchem. A maioria se ilude com, olha, não há limite para bens materiais. Não há limite. Dá sempre para ter mais e mais e mais e mais. Mas em verdade vos digo, isso não vai te completar, isso não vai te satisfazer. Pega vamos pôr, se bem material resolvesse todos os problemas, se dinheiro de fato resolvesse todas as questões, pega os 3 maiores influencers do Brasil, do YouTube, já que estamos aqui no YouTube, vamos falar daqui. Pega os 3 maiores influencers do Brasil que ganharam muita grana, que ganharam seus milhões ali com o YouTube, que é um trabalho, entre aspas, não é braçal, não é físico, não é pesado, é um trabalho de certa forma até fácil e que eles ganharam muita moeda, muito dinheiro com isso. O Whindersson Nunes, Kéfera, Felipe Neto, todos 3 declararam ter depressão, passaram por diversos problemas. Nem com toda a riqueza, com jato particular e o escambau, conseguiram se livrar vamos dizer assim, dos intempéries da vida, de uma doença, de uma morte, de uma fatalidade, porque quem controla isso é Deus. Deus sabe o que é melhor pra gente. O dinheiro não controla nada. O dinheiro controla a mente dos escravos. Apenas isso. Tô falando para você ir pro meio do mato e esquecer de tudo? Não, meus irmãos, é claro que não. Mas eu tô falando sobre o que você coloca no pódio do seu coração. Porque onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. E se você coloca coisas mundanas no seu coração, coisas materiais, pode ter certeza, seu coração é de escravo, sua mente é de escravo, seu espírito está escravizado até a última célula, até a última molécula de DNA. Então, meu convite, meus irmãos, é para que a gente se liberte e viva o incrível, o inacreditável, a loucura de Deus, que é o melhor para nossas vidas. Deus tem o jeito mais louco para que as coisas possam acontecer. E a gente vê isso através da Bíblia por inteiro, de Gênesis a Apocalipse. Não há como negar, uma vez que você começa a aplicar a presença de Deus em sua vida. Não há, meus irmãos, é sentida. São uma série de coisas que começam a acontecer assim, ó, que se você levar para matemática, para probabilidade, você vai falar qual era a probabilidade disso ser coincidência. Acredite, era menor do que a probabilidade absurda da gente ter vindo do macaco e o macaco ter vindo da ameba e a ameba ter virado uma salamandra, depois um avestruz, um pterodáctilo, uma galinha e ao mesmo tempo um macaco. Isso é extremamente improvável. E as pessoas acreditam nisso, né? Mas enfim, Deus não é só a via verdadeira, como ele é o único capaz de fazer aquilo que aos olhos dos outros parece improvável. Agora essas mentiras, essas loucuras, esses devaneios humanos, fuja disso, busque a verdade, busque a vida e
É sobre isso, meus irmãos, é sobre a graça de ter Deus em nossa presença, de ter a nossa presença agraciada por Deus. É sobre isso. Fico por aqui, espero que essas palavras possam ter tocado o seu coração. E é isso, meus irmãos, tamo junto, a batalha tá só começando e não tenham dúvidas. Esse mundo é uma aventura e ela tá só começando. Bora pra cima, pra trás, nem pra pegar impulso. Valeu, família.